Olá, tá me Oi, ouvindo? Ivan, tudo bom? Você. Tudo bom. Tá bom, vamos esperar um pouquinho, pessoal. Você me escuta? Tá me ouvindo, meu irmão? Entrou, cadê o auxiliar? Boa tarde, Sérgio. Sérgio, nosso companheiro de todas as lives. Simone. Aí Tá? a gente já tem uma pergunta de alimentos. A gente vai responder. Vou aguentar. Até pessoal que entrou, alguma. Ah, O seu café da manhã aí. tive que acordar cedo para fazer live. Então vamos lá. Se o pessoal tiver dúvida, pode já colocar. Aí vai. Vamos lá. Quer começar já? Quer esperar mais um pouquinho? Acho que a gente pode começar, não? Tá bom, então. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Grande poder dividir esse espaço aqui com você. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho pra gente o seguinte, nessas lives que a gente teve essa semana passada, o que a gente sempre pautou foi que não existe uma legislação específica que trate dessa situação especial que a gente está vivendo, né? E que tudo está sendo pautado no bom senso, na negociação e tratar caso a caso. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente se também está sendo assim no direito de família, as situações mais polêmicas, que trazem mais dúvidas, mas aí a gente vai colocando as perguntas também no decorrer. Bom, eu que te agradeço o convite. A gente se reencontra aí depois de muitos e muitos anos, porque a gente é amiga de escola. A gente era amiga da época que nem e-mail direito tinha, né? Porque a gente fazia cartinha uma para outra e a professora levava de uma unidade para outra da escola que a gente estudava. Era muito bom. E eu te agradeço, eu fico feliz da gente conversar aqui, nessa coisa moderna das lives. Pois É. Bom, eu sou advogada também, só sempre atuei na área do direito de família e das sucessões, me especializei nisso, me dedico a isso, tive aí praticamente 10 anos num escritório grande e hoje eu tenho meu próprio escritório e a gente também tem uma trajetória nesse sentido parecida, né? De hoje tocarmos aí os nossos escritórios. Eu acho que o tema, sim, do direito de família é pautado pelo bom senso com relação a diversas questões da pandemia, mas eu acho que a gente tem uma diferença aqui do direito de família, que é a regulamentação, já na própria lei, no próprio Código Civil, para situações, mudanças de situações. Claro, não graves e extremas como uma pandemia, mas para mudanças de situações. Né? Eu acho que a gente teve uma chuva de ideias e projetos e, enfim, até projetos de lei querendo regulamentar o assunto da pandemia nas mais diversas áreas do direito. Aqui, no direito de família, nós tivemos também, mas eu, sinceramente, nem vi tanta necessidade desses projetos, exatamente em razão do que a gente já conversou, no sentido de que a lei já estabelece que se houver mudança na situação
do devedor de alimentos, por exemplo, tem que haver a revisão da pensão. A lei já estabelece que se houver alguma questão que não seja benéfica para o menor, o regime de guarda ou de visitas pode ser revisto. Então eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de querer regular tudo, de querer mudar tudo, de querer inovar demais nos tempos de pandemia e acabar fazendo bobagem, né? E acabar se deparando com projetos que não são tão felizes e que tentam trazer soluções prontas. Que em algumas áreas do direito a gente pode até pensar em alguma coisa mais genérica, né? Mas na área do direito de família, como pensar numa solução pronta para guarda e visitas? Não tem como. É caso. É mais difícil, né? A gente pensar numa solução pronta para guarda-visitas ou para alimentos ou para todas essas questões que regulamentam a vida de todas essas famílias, né? Que eu acho que o direito de família é o que nos é mais caro, é a nossa família, são os filhos das pessoas, são os netos, enfim, pais, mães, todo mundo aí, porque não só não existe obrigação só entre pai e filho, né? Existe obrigação do filho para o pai. A gente, do avô, o direito de visitar o neto, a gente tem uma grande possibilidade aí de questões a serem reguladas. No caso de visitação, hoje em dia, não sei se ainda, se já é a maior parte que exerce a guarda compartilhada, mas hoje em dia é a regra, né? Como tem ficado essa situação? O menor pode ficar com o pai e com a mãe, normal, estão suspensas as visitas, o pai não busca porque não quer ter contato com pessoas de fora, tem alguma coisa específica falando sobre isso? Como que a gente tem tratado esse tema? As visitas, elas não têm nenhuma regra geral, né? Acho que ela saiu. Peraí que eu vou chamar. Caiu. Voltei, caí. Fiquei falando sozinha. Bom, primeiro eu acho que a gente poderia falar rapidamente sobre essa questão de guarda compartilhada. Todo mundo fala muito, a guarda compartilhada é a regra, é a regra. Sim, é a preferência legal, mas não é algo também que é aplicável a todos os casos indistintamente, né? Eu acho que isso também é uma coisa para deixar claro aqui. E muitas pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada. Né? Guarda compartilhada não é dividir a criança ao meio e colocá-la ela metade do tempo com um, metade com o tempo com o outro. É uma divisão equilibrada de tempo, mas essa criança precisa ter uma residência principal, ela precisa ter uma casa. Né? A guarda alternada, que é a criança ficar segunda e terça, segunda numa casa, terça numa casa, quarta, quinta na outra, ou mesmo segunda, terça e quarta num dia, quinta e sexta no outro genitor. Esse tipo de divisão ao meio do tempo, existem diversos estudos de que isso não é bom para a maior parte das crianças. Já vi casos de pessoas que isso funciona? Já vi. Já vi muitos casos? Não. Já vi casos de crianças que têm desorganização com materiais, que têm desorganizações com as atividades mesmo dela. Imagina a gente, às vezes, quando eu estou tentando intermediar algum acordo de guarda e vem a proposta da outra parte disso, ou mesmo nos meus próprios clientes, eu pergunto, imagine você colocar sua cabeça cada dia num travesseiro, você ia gostar? Verdade. É muito louco. Preferência, né? Não, total. Você tem as suas coisinhas e tal. Então, acho que se estabelece a guarda compartilhada, em alguns casos, é sim a preferência legal, é o ideal a ser buscado. Às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível porque um dos genitores não tem condições de tomar decisões em prol dos filhos, ou porque os genitores têm uma situação de tamanha beligerância que eles não têm condições de conversar um com o outro para poder decidir alguma coisa, né, em conjunto. Mas, enfim, a guarda compartilhada é a ideia de compartilhamento de decisões. Qual é a praxe do Poder Judiciário quanto a isso? Geralmente se fixa para o genitor que não tem a residência da criança principal, um pernoite, uma visitação às quartas-feiras com pernoites e finais de semana alternados e coisa desse tipo.
Eu acho que quem tem guarda alternada, ou seja, quem fica, a criança fica cada dia numa casa, na pandemia me parece que não dá. Né? Eu acho que, ainda que ambas as casas estejam fazendo isolamento social, é muito deslocamento. Acho que isso vai um pouco contra da premissa básica que a gente tem hoje de preservação mesmo das pessoas, de evitar circular sim, porque é importante para a saúde, né? A gente está falando aqui no geral. Mas alguns doutrinadores, até surgiu aí sim umas ideias, até junto com esse projeto de lei, no sentido de que as visitas poderiam ser suspensas, porque nós estamos num momento de escolhas difíceis e dramático, e que em razão disso as visitas deveriam se dar por meios virtuais ou coisas desse tipo. Eu sou contra isso de uma maneira geral. Eu acho que não dá pra gente vir dizer, olha, sabe o seu filho de 2 anos de idade? Então, visita pelo Zoom. Né? Né? Primeiro que quer ver, dependendo da idade. Ah, não, quero assistir desenho, quero assistir Netflix e nem quer ver o pai. Segundo que, dependendo da idade, também não consegue ter aquela disciplina. Fala oi e acabou, não quer mais. Exatamente. E os vínculos? Será que a gente mantém certos vínculos por essa telinha aqui? Né? Eu acho que a gente tem que ponderar, né? Primeiro, o pai e a mãe estão fazendo isolamento social? O pai e a mãe estão respeitando as medidas de higiene e de tudo mais que as autoridades têm aí recomendado? Então, os dois estão recomendando. Ok, então eu acho que dá para a gente estabelecer um regime de visitas. Por que não continuar o regime de visitas? Agora, não, o pai não tá. O pai, todos os dias, tive um caso recente aqui, que o pai ia jogar pôquer com os amigos no mesmo prédio, todos iam pro... E aí, esses mesmos amigos tinham contato com a mulher, tinha um que tinha uma funcionária doméstica que estava indo todos os dias. Então aí eu acho realmente que é uma pessoa que não tem condições de ficar compartilhando a visitação com o filho, porque eu acho que parte de uma premissa de responsabilidade básica. Né? Acho que a responsabilidade precisa ter aqui. Profissionais de área da saúde, que muitas vezes estão na linha de frente, são heróis essas pessoas, mas são pessoas que têm um risco grande de transmitir, né? Não só para a criança, mas também para o outro genitor, porque a criança fica indo e vindo. Então acho que a gente tem que considerar as condições de cada família, né? O que está acontecendo? Mas na minha opinião, estando o pai e a mãe fazendo quarentena, respeitando as medidas, por que interromper essa visitação? Por que interromper esse vínculo que é tão importante para todos, né? Sim, desde que não coloque em risco, não tem problema de manter. Me parece que não. E eu acho também, eu tenho visto... hoje em dia a gente não fala mais como falava antigamente, primeiro a guarda é da mãe, ou só o pai trabalha, a mãe fica em casa. Não é mais a realidade da grande maioria das pessoas. Claro, tem muitas senhoras que são do lar, isso não há nenhum demérito, mas a grande parte das mães hoje em dia trabalha. Então, será que não é importante também para essas mães ou para esses pais que detêm a guarda dos filhos compartilharem os cuidados das crianças com o outro? Porque tá todo mundo maluco dentro de casa, né? Para aliviar o outro também, ajudar um ao outro também. Tem perguntando se travou, para mim tá normal. Para você Para mim também. Então, para mim tá normal. Sérgio, por favor, se você puder responder se voltou para você, a gente agradece. E Priscila, não. Quando moram em estados diferentes, daí eu acho que não. A gente está falando em manutenção de visitação de pessoas que moram na mesma cidade, ou até em cidades próximas, comarcas contíguas, alguma coisa assim, muito próxima. Porque estados, a gente já parte de uma premissa de um deslocamento bem grande, de uma... Sempre, né? Acho que normalmente quando está diferente é mais férias, feriado, né? Acho que... ou também, assim, estados diferentes, eu acho que a gente poderia pensar em algo como... Vamos dividir mais o tempo, vamos espaçar mais o tempo, né? Talvez, olha, um mora, sei lá, a gente pensa numa comarca Ribeirão Preto, que não é tão perto aqui de São Paulo, mas que é relativamente perto, dá para ir, né? Mas não é assim uma coisa tipo Alphaville e São Paulo, não é isso. Porque
essa criança, de repente, não pode ficar uns dias, uma semana, ou algo do tipo. Acho que isso também, essa decisão também depende de se a criança está tendo ou não está tendo aulas, por exemplo. Porque se a criança continua tendo aula, eu acho que é complicado você falar, passa uma semana na casa de cada um, porque ela tem que ter uma rotina que é difícil de homeschooling, inclusive. Né? De ter disciplina e tal. Eu tenho uma grande amiga que tem um filhinho de 6 anos. E ele estava fazendo, né, as aulas virtuais, e a irmã foi e falou para ela, olha, mamãe, você não sabe, ele desligou a câmera e estava jogando joguinhos, brincando com joguinhos no iPad. Então tem que ficar em cima também, né? E ao mesmo tempo tem que trabalhar, né? Tem que cuidar da casa, as crianças, auxiliar ali na tarefa. Eu tenho até uma amiga que, assim, eu tenho contato bem próximo com 2 amigas que são professoras. Então, eu acompanho o lado da professora. E aí eu perguntei para essa minha amiga, mas o Henrique, ele tá tendo aula e tal? Ah, tem, só que eu tenho que trabalhar. Então, não dá para eu ficar com ele. E ele tem quase 3 anos. Então, não dá, de fato. Não é uma criança que você pode deixar ali fazendo exercício de matemática. É uma criancinha. Então, enquanto ela não consegue, de fato, ficar o tempo inteiro ali tomando conta, auxiliando, ajudando naquela tarefa. Eu acho que precisa, não, foi como eu falei, a gente não pode pensar em soluções prontas, mas eu acho que há soluções que se adequam para certas famílias. Eu tenho clientes que têm litígio judicial, mas que a gente conseguiu organizar, por exemplo, nessa quarentena, mais dias com tem crianças que já estão em férias, então, já vamos readequar o regime de férias, porque as férias serão mais longas. Nesse caso que já estava em férias, o que fez? Antecipou Aplicou o regime de férias, dividiu as férias ao meio e está metade com cada um. Né? Tem gente que está funcionando uma semana com cada um. Tem gente que está mantendo a rotina em razão da preservação da rotina das crianças de escola, porque aonde elas moram é onde elas vão acabar tendo uma rotina mais firme, né? De lição de casa, de estudo e tudo mais. Então, mantém nessa residência, seja da mãe, seja do pai. Adorei o comentário, mesmo porque não é para... O filho já está na escola. Então, seja com a mãe, seja com o pai, fica durante a semana como seria, e aos finais de semana fica indo para cada um, né? Para a residência do genitor a quem caberia o fim de semana. Eu acho que a gente tem que ter razoabilidade, e se as pessoas não tiverem razoabilidade, a gente espera que o Poder Judiciário tenha, olhando caso a caso, olhando as circunstâncias daquela família, e vendo que ali é possível se fazer um regime de um jeito ou de outro. Sim, mas buscando sempre evitar, né? Em todas as questões que você falou, sempre evitar a judicialização. Primeiro porque agora vai entrar muitas ações, me fugiu a palavra, quando vai sobrecarregar ou assoberbar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário com tantas ações, ele que já é tão sobrecarregado, e a demora e o desgaste que é isso, né? Acho que ela saiu. Deixa eu chamar. Pronto. Eu ouvi, voltei. Caiu de novo. Totalmente o desgaste. Uma ação de guarda não é brincadeira. As pessoas acham que vão entrar e o Poder Judiciário vai dar a elas assim exatamente o que elas gostariam. E não é bem assim, né? Eu sou a primeira, assim, quando tem casos que chegam até mim, faz acordo. Mas aí, mas o que é o razoável? O que dá para aceitar? Porque acho que o pessoal não tem ideia do desgaste que é. Porque se você entra com uma ação, já é briga. Né? A pessoa já vê como, não, a gente entra com uma ação, mas aí vai fazer sem brigar. Não tem como. A partir do momento que chegou aqui uma intimação de uma ação, a outra parte já já recebe, né, meio assim. Então, sempre eu oriento não, vamos tentar fazer um acordo, só que às vezes não tem jeito mesmo. Eu acho que, claro, o melhor é a composição, especialmente na área de direito de família. Às vezes não dá. E às vezes sim, precisa se entrar com a ação. E às vezes as situações são tão extremas ou desagradáveis ou complicadas
que não dá para entrar com a ação antes. Não dá para tentar o acordo antes. Você entra com uma ação diretamente e no curso do processo, às vezes até o acordo sai, os ânimos se acalmam, né? As coisas se assentam. Mas o ideal, lógico, que é a não judicialização. Mas há pessoas que realmente dificultam essa não judicialização. Você vai poder falar melhor do que eu. Eu tenho, assim, pouquíssimos casos, não é minha área, mas, assim, às vezes, vamos fazer a vizinha pede, sabe? Assim, aquelas coisas. O que eu vejo de todos os casos que eu peguei, é assim, as partes, pai e mãe, normalmente, eles não querem se falar. Então, eles não entram num acordo porque eles não querem conversar. Não, eu vou entrar mas e se eu falar com ela? Ah, não, ela não vai querer ouvir, mas posso tentar? E aí, conversando, chega num... Ah, então tá bom. O problema maior, eu acho assim, não sei se o problema maior, mas os que eu vejo, é muito a comunicação, né? De não querer falar com o outro ou ter aquela rivalidade. Não, eu quero... Se tá bom pra ele, até estaria bom pra mim, mas eu não quero. Se ele aceitou, se pra ele tá bom, não. Eu quero alguma coisa que incomode. Ou o oposto, sabe? Tem muito isso. As pessoas... É porque geralmente, no momento de um divórcio, as pessoas estão muito magoadas, estão muito machucadas umas com as outras. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem separar o que é mágoa pela dissolução do relacionamento, o que é um problema a ser resolvido com o marido ou ex, ou com a mulher ou ex, dos problemas e de questões que são relacionadas aos filhos. E que essas crianças vão sofrer, vão ser afetadas, vão... Assim, eu já vi casos extremos, eu já vi criança de 7 anos tentando se matar. Então, as pessoas precisam... Sim, porque tem. Às vezes a situação, o conflito familiar é uma coisa tão absurda e a criança é tão bombardeada de um lado ou de outro que essas coisas extremas acontecem, né? Claro, realmente é péssimo para as crianças aqui o comentário. É horrível. Eu acho que você sim precisa tentar uma composição, mas eu também não acho que as pessoas têm que aceitar assim, eu vou aceitar qualquer coisa só para não ter um acordo, só para não ter o litígio, sabe? Porque acho que tem que se fazer acordos dentro de patamares que sejam razoáveis. Lógico, acordo não é a concessão de tudo que você gostaria, de tudo que você quer e do jeito que você quer. Isso não é acordo, né? Acordo é flexibilizar, é compreender o que é importante para o outro lado para poder chegar no meio termo. Mas às vezes eu já vi pessoas que aceitaram qualquer coisa só para fazer para não ter um litígio, fazer um acordo imediatamente, e depois aquilo é uma coisa tão esdrúxula como, por exemplo, eu tive um caso que a criança, ela dormia, ela era guarda alternada, era cada dia em uma casa, mas tinha momentos que ela dormia na casa de um, mas ela almoçava na casa do outro. Gente, era uma insanidade para a cabeça da criança, sabe? Porque eles adequaram a rotina da criança aos horários deles, né? Naquele caso específico, uma das partes não queria, a outra queria, ela acabou cedendo e depois acabou judicializando, porque aquilo era impossível de se colocar em prática. Então, eu acho, claro, tem que buscar, sim, ter um bom diálogo. O que você colocou é muito real. Tem gente que nem ouve a proposta do outro e já é refratária. Não sabe nem o que é. Não, então, mas a pessoa falou que talvez no dia X... Não, mas dia X não é bom, porque não é... Mas calma, você mesmo tinha me dito no começo que podia ser o dia X. Então, eu acho que sim, tem essa questão. Travou aqui para mim. A imagem travou, mas o áudio tá saindo. Por isso que eu até parei aqui. Então, voltou agora. Então, eu acho que sim, precisa melhorar a comunicação, mas acordo tem que ser feito se a pessoa tiver bases razoáveis, porque depois as ações mais difíceis do direito de família são as ações revisionais. Rever o que foi combinado não é fácil. Então, eu acho que acorde dentro do razoável, batalhe por um acordo mais razoável, porque a ideia de eu vou assinar um acordo daqui 2 anos eu entro para rever não é assim. E não tem que ser assim, né? Porque acho que daí até gera uma banalização dos acordos e da segurança jurídica que a gente combina uma coisa e daqui a pouco a pessoa está ali querendo rever e mudar tudo, não dá, né? Sim. Vamos voltar, deixa eu voltar aqui, por exemplo, que você deu, daquele do pai que ia pro poker. Nesse caso, ele queria
pegar a criança ou não? Queria. Queria. E aí, qual medida vocês tomaram? Como que... Ele queria pegar a criança, porque ele dizia que não tinha problema algum. Afinal, eram só os amigos dele que ele estava encontrando. E ele insistia bastante, eu advogo para a mulher, e ela não entregou mais o menino. Nós enviamos a ele uma notificação de que ela não teria problemas em que ele exercesse o regime de visita se ele respeitasse as medidas de isolamento social, as medidas da quarentena, mas que diante da conduta dele, e assim, o grupo de amigos postava o pôquer. Então realmente tinha prova de que ele fazia tal pôquer e tal. E então nós notificamos nesse sentido, extrajudicialmente, e aí ele resolveu que ele ia ficar sem ver o filho por umas 2 semanas, acho que até acabar o pôquer. Ele não quis levar à frente como uma medida judicial, e agora, acho que a 2ª semana acaba agora, no final dessa, e diz ele que na próxima semana vai pegar o filho de uma maneira mais tranquila. Os pais dele têm um sítio no interior, e ele vai com o menino para esse sítio. Claro que não dá para ela impedir para sempre. Ela sabe que ela não pode ter nem certeza absoluta se ele não viu alguém ontem. Mas aí eu também acho que a gente entra numa paranoia que ninguém pode ter certeza absoluta, você concorda? É verdade. Porque as pessoas estão saindo para o supermercado, para ir à padaria, para ir, enfim, a uma farmácia, alguma coisa assim. E mais do que isso, tem gente que não sai para nada disso, mas não faz nenhuma medida de higienização do que recebe. Então também não adianta. Mercado, Né? Então eu acho que vamos esperar que esse caso se resolva assim de uma maneira tranquila, mas não aconteceu de problema de visitas. Assim, judicialmente, eu não tive nenhum ainda. Todos, ainda bem que com a ajuda dos advogados da outra parte, as coisas acabaram fluindo bem. Porque a gente tem uma questão, né, no direito de família, são poucos os escritórios que fazem só isso, então todo mundo meio que se conhece, o que ajuda muito nessa intermediação aí de certas questões. direito de família, o pessoal ou ama ou odeia, né? Total. Total. Ou a pessoa adora ou detesta. Apesar de não ser o meu carro, eu gosto. Eu até tenho um professor na faculdade, Ricardo Cabezon, que ele falava assim, o pessoal acha que criminal vai ser o ramo mais emocionante. Não, é direito de família. Vão ser as maiores brigas, as maiores discussões. Mas é mesmo. Infelizmente é. Infelizmente a gente vê muita briga, muita discussão. Eu tenho tentado muito os acordos, enfim, se não é possível o acordo, vamos tentar pacificar um assunto pontual, pelo menos é uma briga a menos, né? É um problema a menos. E vamos lá, alguém já teve o pai, a mãe, não quer retirar a criança? Já. Ah, não, mas eu não quero. Aí vai a aluna do Cabezon também. Não quero retirar a criança, não vou retirar por algum motivo, como você quiser. Já tive até de uma amiga muito querida, que ela tem filhos, ela é separada, ela é divorciada, e as crianças ficaram com ela no interior de São Paulo, onde os pais dela têm uma casa, e o ex-marido ficou 50 dias sem pegar as crianças. E ela praticamente insistindo, dizendo, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que respirar, eu tenho que tomar banho, e assim, eu preciso de ajuda. Ela tem 3 filhos. E a gente fez uma notificação, dizendo a ele que cumprisse o regime de visitas, que o pai não é só a visitação, né, não é só o passeio ao shopping. Uhum. Então que ele exercesse aí a paternidade e auxiliasse nos cuidados com os filhos, porque ela estava absolutamente sobrecarregada, né? Realmente. E ele acabou pegando as crianças aí. Não ficou muitos dias, mas ficou alguns dias. Mas para ela, assim, foi bom,
Porque... E para as crianças foi bom, né? Sim. Porque é muito tempo também sem ver o pai, 50 dias. Se tem um contato próximo, né? De repente, assim, Não, eles tinham, porque eles têm uma guarda compartilhada com uma divisão bem equilibrada do tempo. E eles moram muito próximos. Então as crianças estão bem acostumadas a ficar nas duas casas e tal. E eu acho que isso é um tema bem interessante que você trouxe, porque por que só porque a gente só pensa em o pai ou a mãe não retirar os filhos, tipo, olha, não tem que exercer a visita. Por que a gente não pensa do outro lado de também ter responsabilidades nos cuidados com os filhos e ter a obrigação de ajudar nos cuidados, né? Porque passear no shopping e viajar no fim de semana é muito gostoso. é, não, eu imagino, porque olha, eu que sou adulta, não moro com os meus pais, fiquei um pouquinho mais de 50 dias sem ver, já estava desesperada querendo contato. Imagina a criança que está acostumada e não, talvez não entenda, porque a gente ainda tem essa mentalidade, ah, não está encontrando por isso, por aquilo, mas a criança às vezes não tem essa noção, né, da situação que de fato a gente está vivendo e sente a ausência, né? Não, sente, total, sente. E eu acho que é importante. Eu acho que, claro, crianças maiores, adolescentes e etc., se a pessoa, se, a criança, se o adolescente, ou mesmo uma criança de 10, 9 anos, 8 anos, um pouquinho maior, dá para de repente, olha, não vamos fazer tanto para lá e para cá, vamos fazer por FaceTime, eles ficam mais aqui. Eu acho que dá para fazer, né, assim, com algumas famílias e funciona, e as crianças ficam bem. Agora tem crianças, que é o que você falou, estão acostumadas, né? Sentem e realmente faz falta. E eu tenho visto também bastante casos assim que precisa ter uma alteração aí da guarda por motivos, um parente ficou doente, e aí as crianças que moram com a mãe e com o pai, ou o pessoal da área da saúde, que a mãe é médica, então esse tempo fica só com o pai. Então tem mudado bastante também essa rotina, né, deles. Eu tenho um caso que a mãe e o pai são médicos e o menininho tá com os avós maternos. E até houve uma discussão inicial no processo sobre isso, por que não os avós paternos, então? Sabe essas disputas assim? Não vai vir nem o pai nem a mãe, mas também não pode ser o avô materno, tem que ser os avós paternos. Aí o magistrado disse, não, a criança já está lá, desde o início da quarentena, ele tem sim mais proximidade com os avós maternos, porque vê mais os avós maternos, e no momento não é uma disputa de, ai, mas tem que ser aqui, tem que ser ali. A criança está ali, já está confortável, já tem tudo certo ali para recebê-la, e não dá para ficar transitando. Porque a gente tem um outro problema. Se você vai para os avós paternos, depois como é que volta? Que idoso está recebendo uma criança que manteve contato com quem, sabe? Ninguém quer, eles não querem mesmo, as pessoas não querem, as pessoas estão com medo, né? Exato. Então, esse caso foi bem interessante, porque não está nem com o pai nem com a mãe, os dois são médicos, os dois estão na linha de frente do coronavírus, e como é que vai ficar a criança lá? Não vai ficar, né? E acho que daí também é uma questão de proteção da criança mesmo, o direito dela de ficar preservada disso tudo, não se há essa opção. Se eu tenho avós que conseguissem. Podiam ser os paternos, é lógico, né? Mas por que não protegê-la disso? Com certeza. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui que o tempo voa. É tão gostoso ficar passando, né, que nem ver o tempo passar. Então agora a gente volta para a pergunta da Thais lá no começo. Como que tem sido? E até ontem eu me deparei com uma outra situação, que eu tenho recebido bastante perguntas nesse sentido também. O pai é autônomo, o pai que a gente fala, que a maioria é o pai que paga a pensão. Mas o provedor ainda no geral acaba sendo. a pessoa teve uma redução de salário ou por ser autônomo ou por ter reduzido mesmo o salário. E como faz com a pensão? Tem como reduzir e até
falar essa, depois eu mando a pergunta, que é mais fácil. Tem como reduzir, sim. Não há nem necessidade de uma lei específica para o coronavírus por isso, porque o Código Civil mesmo já estabelece que, reduzindo-se as possibilidades de quem paga, a pensão alimentícia pode ser revista, né? Então, dá para se pleitear sim. O que tem que se comprovar eu pagava X porque eu ganhava Y. Agora, eu estou ganhando metade, eu preciso pagar metade. E claro, sabendo que isso vai ser uma redução temporária. Né? Não é assim, eu reduzi minha remuneração com o coronavírus porque minha empresa reduziu 25% do salário, a hora que voltar o seu salário integral, tudo volta ao normal. Né? Mas uma redução por este período, acho que faz todo sentido. Eu acho que também as pessoas vão precisar readequar gastos, readequar certas questões de vida a uma nova realidade que vem por aí, porque a crise econômica vai acabar sendo uma coisa, está sendo já, né, inevitável. Então, só ter em mente que, se a sua redução de rendimento é temporária, a redução da pensão alimentícia vai ser temporária. Né? Agora, fui demitido, aí é outra história. Né? Até que você consiga um novo emprego, comprove quanto você está ganhando e quanto você pode contribuir, aí vai ter que haver uma redução. E mais do que isso, o que deve ser observado não é só o quanto a pessoa ganha, mas o quanto quem recebe a pensão alimentícia também precisa. Porque vamos supor que uma pessoa ganhe 100 mil por mês. O critério do Poder Judiciário é mais ou menos de fixação de pensão alimentícia de 1/3 dos rendimentos, ou 33%. Que eu acho também um absurdo, porque pensão alimentícia não dá para tabelar. A gente tem que ver quanto que a criança precisa. Aí vamos supor que seja um bebê, de classe média, um bebê. Um bebê não vai gastar 33 mil reais por mês. Né? Então, a gente precisa olhar também o quanto essa criança precisa. São essas duas coisas a serem balanceadas. Quanto ganha quem paga a pensão e quanto precisa quem vai receber essa pensão. Eu tenho só tido mais dificuldade nos processos já em tramitação. Ou seja, as ações revisionais de alimentos que já estão em curso, ou seja, pessoas que já pediram a redução da pensão. E agora, diante do coronavírus, piorou ainda mais a situação de todo mundo. E aí elas insistem na readequação com base nisso. E isso não está tão fácil, tá? Isso está um pouquinho mais difícil, porque o Poder Judiciário, alguns juízes entendem, não, mas ele já tinha pedido. Não, pera lá, mas ele é um empresário, se a empresa dele ia mal agora, então, se ele não estiver vendendo insumos hospitalares ou equipamentos de proteção e etc., ele não está vendendo. Tá, né? pior. Agora, eu acompanhei muito, preciso reduzir porque meu salário, eu sou autônomo e tal. Agora, ontem, eu me deparei com uma coisa bem interessante que eu falei, gente, na maioria, mães que querem o aumento, a majoração da pensão, porque agora o filho em casa come mais, quer mais joguinho, quer comprar coisas. Então, assim, até então eu só tinha pensado na redução, mas não nesse aumento. Você acha que tem fundamento, assim, que caberia uma revisional para aumentar o valor da pensão por estar mais em casa? Eu acho que depende. Se a gente tem uma guarda alternada, que a criança ficava uma semana em cada casa, e agora ela está ficando só na casa de um dos genitores. Realmente, você tinha uma criança 15 dias, agora você tem 30. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem gastos que você teria se a gente não estivesse nessa condição. Tudo bem, indiscutível que supermercado, água, luz, gás, essas despesas básicas vão aumentar, porque ninguém sai de casa. Mas ninguém tem despesa de lazer, porque ninguém está indo ao teatro, ninguém está indo ao cinema, ninguém está indo ao shopping. Você não tem despesas de combustível, porque ninguém está se locomovendo. Despesas com roupas diminuiu bastante, porque tá todo mundo em casa, você gasta menos vestuário, enfim, ou pelo menos a assiduidade. E eu acho também que a gente tem que tomar cuidado. Meu filho quer ficar comprando coisa pela internet. Isso não é motivo de revisão de pensão, isso é motivo de revisão dos valores, talvez, que esteja transmitindo para essa criança. Colocação perfeita.
né? Então, mas eu acho que a depender do caso, e por exemplo, o pai pode. O pai tem plenas condições de pagar. Esse pai aí que, por exemplo, ou a mãe, né? Porque tem mães que pagam pensão e os filhos moram com o pai. Ele reúne condições financeiras, tem possibilidades, não foi afetado pelo coronavírus, não está exercendo o direito de visitas e, no acordo, o combinado é 15 dias para cada casa. Bom, mas agora só eu estou pagando água, luz, telefone, gás e tudo mais e está pesado para mim. Por que não, nesse período, pedir um aumento? Eu acho que se tiver fundamento, sabe, se tiver pé e cabeça o pedido, eu acho que sim. Agora, pelo mero argumento de que aumentou a conta do supermercado, não. Porque quando você você entra com uma ação de alimentos e o Poder Judiciário vai analisar a fixação de uma pensão, ou mesmo os advogados vão nortear os clientes na indicação, na formulação do número ali dos alimentos, você faz uma planilha. E nessa planilha de necessidades vai ter não só o supermercado, a internet, o gás, o telefone, o vestuário, o lazer, uma festa de aniversário, um extra de uma lavanderia, um extra de uma costureira, enfim, N despesas que na quarentena você não está tendo, né? Então, eu acho que precisa ter ponderação. Porque eu ouvi, assim, ideias de, precisa aumentar a pensão porque ele está se dando super bem na quarentena. Tipo, uma consulta desse tipo de uma pessoa que tem uma empresa que trabalha na área vende insumos de saúde. Não é só porque ele começou a ganhar mais que seu filho precisa de mais. Exatamente. Eu acho que as pessoas esquecem disso também, né? E outra, que o sustento da criança é dividido entre pai e mãe. Não é só um. Claro, dentro do que cada um pode. Se os dois podem igual, os dois vão contribuir igual. Se o pai pode mais e a mãe pode menos, ou se a mãe pode mais e o pai pode menos, a contribuição vai ser diferente. E muitas vezes até um deles não pode contribuir, porque tem pessoas que realmente não podem contribuir, né? Então, aí realmente não vão contribuir. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Foram publicados até uns artigos que eu achei bem interessante para tomar cuidado com os oportunismos na quarentena. Em todas as áreas, né? Né? Exatamente. Na parte de locação, mentalidade escolar. Mais alguma eu posso... Pode passar. Cortou aqui um pouco, mas agora voltou. No caso de pagar, a parte da pensão é paga diretamente. Por exemplo, eu pago o plano de saúde da escola. Aí consegui um abatimento na escola, na mensalidade da escola. Vamos supor, R$200 de plano de saúde e R$400 de escola. Só que aí a escola veio só 200. Esse valor que teve do abatimento é vantagem? Fica para quem é o responsável pelo pagamento ou tem que inteirar para outra parte? Deu. Eu acho que isso depende da forma que essa pensão foi fixada. Se eu tenho, por exemplo, uma pensão fixada assim, a pensão alimentícia é de R$5.000 e ele vai pagar a escola, o plano de saúde, a babá e a diferença de depósito na conta da pessoa. Da mãe, vamos supor, Podia ser o pai, mas na grande maioria dos casos é a da mãe. E vai pagar a diferença na conta da mãe. Aí, se ele tiver algum desconto na escola, ele vai acabar tendo que repassar, porque a pensão alimentícia total é 5.000 estabelecida dessa forma. Pagar isso, abate dos 5, pagar isso, abate dos 5, e o que sobrar, deposita na conta da mãe. Agora, se eu tenho uma pensão assim, o valor a ser pago é R$1.000 em dinheiro, mais a escola, mais o plano de saúde, mais a empregada, mais, sei lá, aula de balé, não me parece que isso tenha que ser repassado para a mãe ou para o pai, né? Porque isso já ao calcular quanto a pessoa precisava de dinheiro, não entrou essa diferença, né? E a gente tem uma outra questão. Quem paga a escola diretamente, nesse formato de um valor em dinheiro, mais escola, mais plano de saúde, vai sofrer ao longo dos anos um reajuste muito maior, em termos de aumento,
do que as outras pessoas, porque quanto aumenta uma mensalidade escolar ano a ano? Qual é o índice de reajuste de um plano de saúde ano a ano? Né? Eu acho que aí, se o pai foi na escola, comprovou que ele precisava desse desconto e conseguiu esse desconto, a obrigação do pai é fornecer a escola está fornecida. Se ele vai pagar com desconto por causa da pandemia, ou se ele vai pagar à vista o ano inteiro no mês de janeiro para ter desconto mês a mês, a obrigação dele tá cumprida, que é fornecer a escola para o filho. Não sei se você concorda comigo, mas... Eu pensava assim, já não, se ele está pagando para pagar, porque a escola ele paga como se fosse para criança. Então, se ele não está pagando para a escola, ele tem que pagar para menor, para criança, entendeu? Então, eu, sinceramente, não concordo muito com esse ponto de vista. Mas... porque a obrigação dele é proporcionar a educação, ele não está proporcionando. Se ele pagou X ou Y... agora ninguém tá fazendo aula de balé, então como fica? Ao invés de pagar o balé, tem que dar o dinheiro para a mãe, ou enfim... Né? Não me parece ser razoável, né? A não ser que, assim, aquela mãe comprove o que a gente falou, que ela teve um imenso aumento nas contas dela e que, em razão disso, se justificaria a destinação para essa mulher ou para o pai, porque tem muitos pais. Vamos também falar, uma mãe médica que deixa os filhos com o pai o tempo todo, o pai também teve aumento, né, das despesas. E por que não ela destinada aí algum valor a ele? Sim. Acho que isso a gente tem que ter um caso a caso dentro de um patamar razoável. Nos casos de revisão, tem que entrar com ação ou um acordo, quando possível, extrajudicial, estabelecendo prazo, valor, você acha que não vai... O ideal é que se consiga um acordo, mas esse acordo precisa ser homologado judicialmente. O que é super simples. Né? É uma ação simples. Essas pessoas que têm os filhos menores se divorciaram judicialmente, então, inclusive, eu tive uma decisão recentemente até do Tribunal de Justiça favorável, porque eu fiz o pedido no mesmo processo, o pedido de arquivamento do processo do divórcio antigo, que era digital, né, já, e aí fiz o pedido de homologação dessa modificação de acordo nos próprios autos. A juíza foi no Fórum de Santo Amaro, a juíza indeferiu e disse que eu tinha que entrar com uma ação própria. Ao invés de eu entrar com uma ação própria, eu recorri e o tribunal deferiu, falou qual é o problema, princípio da economia e celeridade processual, vamos fazer nos próprios autos, né? E eu acho que é tão simples. O seu acordo de 2 páginas, você põe lá, homologa e está seguro, entende? Quem paga a pensão vai ter certeza de que não vai poder ser exigida outra coisa. Né? Porque pode se defender que diante da pandemia não havia como contratar advogado, uma dificuldade em fazer um acordo e combinou isso? Pode. Mas isso é uma coisa 100% segura? Não, não é. Certo. Vamos lá. Eu queria falar de 2 coisas, só vai dar tempo de falar uma. Prisão por falta de pagamento de pensão neste cenário que estamos vivendo. Não está rolando, não está acontecendo. Já. Não está acontecendo. O STJ preferiu uma decisão dizendo que as prisões deveriam ser domiciliares. Eu acho isso um imenso absurdo. Imenso. Todo mundo está dentro de casa. Estamos todos presos e a gente nem está devendo nada, então... Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é uma coisa assim muito complicada essa ideia da pensão, da prisão domiciliar. Isso me assusta um pouco. Tá me ouvindo? Oi, acho que travei um pouco aqui. Acho que voltou. Mesmo porque que, a prisão domiciliar... Pode falar. Desculpa. Eu acho que não tem sentido. Dani, querida, oi. Dani falando de prisão domiciliar, a gente discutiu isso esses dias. Qual é o meio coercitivo para essa pessoa pagar? Nenhum. Né? Agora tem saído várias decisões do Poder Judiciário no sentido de suspender a execuibilidade das prisões. Ou seja, você decreta e a hora que acabar a medida de isolamento social e puder decretar a prisão, a pessoa vai ser presa mesmo.
né? Se ela não fizer o pagamento do débito. Isso, para mim, faz mais sentido. Eu não acho que tenha que prender ninguém agora. Eu acho que a gente já tem problema suficiente de saúde pública e políticos imensos. As cadeias já são terríveis, né? Se bem que devedor de alimentos não vai para um presídio regular, fica lá, enfim. Mas eu acho que não faz sentido prender realmente agora, mas eu também acho que prisão domiciliar é uma coisa absurda. Não vai servir para nada. Porque a prisão é justamente para, não vou falar qual é a prisão, mas para ela pagar, né? E É um normalmente meio coercitivo. prendeu, aparece o dinheiro, não é? Na grande maioria das vezes. Não tenho, não tenho. Prendeu, surgiu. Então, Decreta a prisão, a maior parte das vezes vem um depósito judicial e sai um contramandado. Então, isso eu acho problema. O Poder Judiciário tem prolatado agora algumas decisões, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de vamos suspender, depois a gente prende. entendi. Mas Faz sentido, né? Mas tá. Pessoal, tem dúvida? Você tem mais esse? Se alguém tiver dúvida, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de divórcio. Estão Divórcio. acontecendo divórcios na quarentena? Muitos casos? Como que tá? Estão acontecendo. As pessoas, quem quiser se divorciar durante a quarentena, é possível. Eu acho que isso é uma questão muito íntima de cada um. Tem gente que fala, não, durante a quarentena, eu vou esperar depois para regular isso. Mas tem pessoas que não querem, que precisam regular por motivos pessoais, íntimos, ou até por motivos de uma das partes só vai sair de casa quando tudo tiver assinado, regulado. Então, eu acho assim, para a pessoa que sentir que precisa disso nesse momento, não só em termos de acordo, mas em termos de litígio também, né? Porque às vezes não dá, o convívio está impossível. Tá tudo acontecendo, tanto extrajudicial quanto judicialmente. Os fóruns estão em trabalho remoto, mas o trabalho está acontecendo. É possível realizar despacho online com o juiz, é possível se comunicar com o cartório via e-mail. Então, dá. Se houve aumento ou não, não sei. A gente ainda não tem essa estatística. Mas com você, para procura, com você, Olha, eu não sei. Eu fiz acordos de questões que já, por exemplo, eu fiz acordos que já havia começado antes da quarentena. Eu tive um divórcio da quarentena, assim, que a quarentena foi o ápice do divórcio deles mesmos. Mas eu acho que um casamento, ele acaba por muitos fatores e geralmente não é por uma briga ou por uma coisa, né? A relação vem se desgastando, enfim. tá, quarentena foi a gota d'água. Exatamente. Então, mas conviver não é fácil, né? Assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana com ninguém. Então, vamos ver o que vem de estatística. Na China, dizem, não sei se é confiável ou não, mas que houve um aumento expressivo dos divórcios. Vamos ver. No Japão tem uma empresa, não sei se você viu isso, alugando quartos. Eu achei sensacional e alto quando eu ouvi isso. Estou alugando quartos assim para as mães e mulheres descansarem das tarefas domésticas e para os cônjuges, homens e mulheres, descansarem do convívio mesmo. Pra ir lá. Que pior que eu ia falar pra futebol, porque a mulher não deve deixar assistir futebol em casa, mas nem ainda, né? Não dá jeito. Eu achei sensacional essa ideia. Eu ri alto quando eu vi. Ai, que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma coisa para falar? Alguma. Acho que essas foram as questões, acho que mais polêmicas mesmo, né? Aqui tem muita coisa, né? Testamento deve ter aumentado. Eu, no começo, vieram umas 2 pessoas me perguntar sobre testamento. Acho que todo Eu mundo. lavrei 2 hoje. É? Eu fui ao cartório acompanhar os clientes, lavrei 2. Tem aumentado a procura, sim, e eu acho que é um bom momento para as pessoas se conscientizarem que não se faz testamento só quem está doente. A única certeza dessa, eu escrevi isso na minha até dissertação de mestrado, a única certeza da vida é a morte.
Então a gente vai morrer. Então, por que não fazer um planejamento sucessório? Por que não organizar como você quer que as suas coisas fiquem? Não é organizar para quem vai aquele sofá, ou aquele anel, ou aquele carro, mas organizar de uma maneira macro, né? Especialmente quem tem filhos, né? Proteger o patrimônio que esses filhos vão receber e tudo. Eu acho que é o momento para o brasileiro realmente se conscientizar da importância do planejamento sucessório. Porque é algo que não é assim super complexo, a pessoa não precisa ser milionária para fazer, não é nada disso, né? E deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa rapidinho. Testamento. Pode fazer um testamento só dispondo da guarda da criança em caso de falecimento dos pais, dos dois, junto? Tem É validade? uma, é uma vontade, né? É um pedido. Você pode daí nomear alguém. Inclusive, nos testamentos que foram feitos hoje, tinha isso. Que se eles falecessem juntos, se houvesse comoriência, eles gostariam de nomear os irmãos dela, em ordem sucessiva, né? Primeiro a irmã, depois o irmão, para cuidar. E eles, inclusive, diziam que não gostariam de forma alguma que o exercício da guarda fosse feito pelos avós. Porque os avós que são vivos são avós que não têm afinidade com as crianças, que não têm proximidade, que não têm os mesmos valores que os pais. Enfim, foi um testamento bem legal. Testamento é um mundo, né? Dá pra fazer muita. É um instrumento para muita coisa bacana, eu acho, de organização mesmo. Não tem que ter preconceito de. Ai, você está doente, por isso está fazendo testamento. Ai, mas eu. Falar e vai atrair coisa ruim, né? Se fizer, vou atrair. Imagina, Quero pensar nisso. Eu falo, poxa, mas se não pensar agora, vai ser tão mais trabalhoso para quem fica, que já vai estar sofrendo com a perda, ainda tem que cuidar dessas questões. e brigar, porque os herdeiros brigam na grande parte das vezes. Herdeiro briga sem ser herdeiro ainda, né? Briga quando tá vivo, Exatamente. né? Imagina quando morre. Fê, tá acabando aqui A nosso gente vai cair, muito bom te ouvir. Nossa, maravilhosa essa explicação. Super clara, adorei, parabéns. E te agradecer. Precisando de alguma coisa, estamos aí. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa para conversar, para trazer ideias, discutir questões. Muito obrigada, adorei a participação. Obrigada a você, querida. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou aqui, mandou perguntas e interagiu um pouco com a gente. Um beijo, grande prazer. Tchau.